Aqui, no enclave angolano de Cabinda, vive pelo menos uma centena de portugueses. Todos sabem que os guerrilheiros da FLEC circulam facilmente pelo território e até beneficiam de uma certa cumplicidade da população que partilha dos mesmos desejos independentistas. Agora que ascende a 8 o número de cidadãos nacionais raptados, cresce um sentimento de insegurança entre os portugueses que trabalham no enclave. O governo angolano garante que todas as medidas serão tomadas para que não se repitam mais sequestros. Cumpriremos a nossa missão enquanto governo. Já desencadeamos ações no sentido de conseguirmos, por um lado, proteger um pouco mais os portugueses que perfeitamente integrados vivem em Cabinda. Por outro lado, conseguirmos, na medida do possível, levar com que o destino dos raptados não seja o pior. Para libertar os reféns, a FLECFAC exigiu o envio de um contingente militar português que assegurasse a expulsão das tropas de Luanda do território. Depois, uma junta militar formada por portugueses e cabindas deveria conduzir o processo de transição para a independência do enclave. Às exigências feitas, António Guterres adverte que não é através do rapto que são concretizados objetivos políticos. Todas as opiniões são legítimas, mas não é seguramente raptando portugueses que alguém, seja quem for, pode defender os interesses de Cabinda. A minha preocupação é proteger os portugueses que estão em Cabinda e que o nosso país possa agir de acordo com as regras do Estado de Direito. O rapto é uma ação terrorista e deve ser punido como tal. Para Mário Soares, as atuações dos dois movimentos independentistas, a FLECFAC e a FLEC Renovada, devem ser refriadas. Algo que é inaceitável, que é arranjar vítimas inocentes para conseguir objetivos políticos. Isso não é aceitável neste século, isso é contra toda a teoria dos direitos do homem e isso é contra todos os direitos humanitários. Amanhã, o Parlamento Europeu deve votar uma moção que apela à libertação imediata dos 8 portugueses raptados em Cabinda. Mas estes apelos humanitários parecem não sensibilizar os movimentos separatistas. Pelo menos a facção renovada mantém a ameaça de novos raptos caso Cabinda não seja lançada na agenda internacional. Perante a situação que se vive em Cabinda, desde a sua anexação e ocupação militar por Angola, portanto, muitos desmandos podem acontecer e ninguém pode garantir a segurança de ninguém. Nem o governo o governo do MPLA, muito menos a FLEC. Portanto, estas situações podem ocorrer. Estas palavras e outras recentes declarações do representante da FLEC Renovada estão a suscitar uma onda de indignação. O bastonário da Ordem dos Advogados, Pires de Lima, defendeu a sua expulsão do território português, onde reside há 8 anos. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República pondera a hipótese de qualificar como crime público todas estas ameaças, desde que provoquem alarme entre a população portuguesa. Os visados podem incorrer numa pena de 2 anos. Portugal é acusado de nada fazer e de muitas culpas. Portugal não só se cala, como até colabora para mentir para o problema de Cabinda. A senhora acha que isso não está a irritar os cabindas? Acha? Portugal se esquece que tem sido causa da nossa morte. O rapto de portugueses é, na opinião do padre de Cabinda, o último meio que o movimento de luta pela independência tem ao dispor. Numa situação destas, procura-se encontrar como entrar em Portugal. Sabemos que diplomaticamente Angola foi vedando todos os caminhos. A América, a Rússia, foi criando situações difíceis para a Revolução Cabindesa. E a FLEC não encontra outro momento do que bater onde dói mais. Onde dói mais são os portugueses que estão aqui. O padre Jorge Congo trabalha na Diocese de Cabinda. Estudou em Portugal, diz que conhece a generosidade dos portugueses e por isso lamenta a situação desumana em que estão os 3 reféns nas matas de Cabinda há 9 meses. Mas também entende as razões da FLEC. Eu estou muito triste porque pessoas inocentes estão a pagar afirmações do Sr. José Lelo, pessoas inocentes estão a pagar afirmações do Sr. Jaime Gama, pessoas inocentes estão a pagar as afirmações do Sr. Rocha Pares. Eu digo a verdade que ando muito triste. Mas eu digo a verdade que, para além dessa situação humana que eu sinto profundamente,
paralelamente, temos a situação de reflexão política. Neste caso concreto, acha justo servir-se de seres humanos, seja para que fins for? Mas, minha senhora, eu vou lhe perguntar também, acha certo que o que faz Portugal, torturando um povo, esquecendo a história por causa do petróleo, também é bom? As dificuldades do povo de Cabinda, na opinião do Padre Congo, obrigam a atitudes destas. Somos votados ao desprezo máximo, à discriminação máxima, à tortura máxima, ao menosprezo das culturas e das situações da história própria. E nós não podemos continuar a olhar para isso sem tocar às portas de Portugal. Eu acredito que a prisão dos portugueses aqui é simplesmente uma sineta para Portugal. Avisos para Portugal, o Padre Congo garante que são cada vez mais sérios e que desta vez, se os políticos não olharem para Cabinda, a situação vai piorar. Sérgio Alves Fidalgo, de Valongo, Marco Paulo da Costa Santos, de Alcobaça, e Manuel Joaquim da Mota Nunes, de Baião. 3 trabalhadores da empresa Mota e Companhia que foram raptados em maio do ano passado, na zona de Ibove, a 40 km da cidade de Cabinda, juntamente com um outro trabalhador de nacionalidade angolana. Na altura, dirigiam-se para um posto de lavagem de brita quando foram mandados parar por soldados da FLECFAC. Um deles, Manuel Nunes, está refém pela segunda vez em apenas 3 anos. 9 meses depois, estes 4 homens continuam nas densas matas do Mayombe. Não é a primeira vez que os guerrilheiros da FLECFAC, a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, agem desta forma. Só que, no passado, as exigências eram mais de caráter financeiro. Agora, não só são exigidos cerca de 40 mil contos, como querem também um compromisso político de Portugal. Portugal também estiver metido sempre na manobra dos angolanos, sendo o país cúmplice da miséria do povo de Cabinda, estes 3 portugueses não sairão daqui sem se pronunciar sobre o direito do povo de Cabinda. Se os angolanos insistirem com a sua ofensiva, com a intenção de recuperá-los pela força, o resultado será aquele que deixará luto ao governo português e particularmente às suas famílias. É que em 1885 o Tratado de Simulambuco, assinado entre Lisboa e os chefes tradicionais de Cabinda, colocou o enclave sob protetorado português. Situação que os independentistas continuam a invocar para não se considerarem parte de Angola. Só que em 1975, durante as negociações do Acordo de Alvor, Portugal reconheceu os cabindenses como cidadãos angolanos. Mas estes não são os únicos portugueses raptados por guerrilheiros em Angola. Também outros 3 trabalhadores de uma outra empresa de construção, a Maconang, acabariam por cair nas mãos da UNITA há 2 anos, em Mbazacongo, junto à fronteira do Baixo Zaire. Só que destes nunca mais se ouviu falar.